E aí pessoal, mais uma aula aqui para vocês de Excel. Dessa vez a gente vai aprender como fazer um orçamento, certo? Uma planilha de orçamento e uma parte aqui sobre apartamentos, né? Um cálculozinho aí de utilização de água, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro e muito importante, pessoal, o intuito não é que você aprenda como fazer esta planilha, é entender o conceito de como funciona o raciocínio para chegar até o que precisa ser feito e daí aplicar em outras planilhas, como por exemplo essa aqui de água, talvez você não seja aí dono de condomínio, mas pode ser aplicada em outras áreas que você precisa, né? O que manda é a demanda, certo? Se você está precisando de algo como aquilo ali, então você pode aplicar o Excel a ele. Então vamos à primeira parte, né? Orçamento. Aqui eu tenho um orçamento de uma viagem, tá ok? Independente de onde seja, tá ok? O que foi listado aqui? Primeiro, eu distribuí primeiro, né, de tudo, eu classifiquei algumas categorias, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui alimentação, entretenimento, hospedagem, outros e transporte. Está em ordem alfabética aqui, que outros não é o último. Mas vamos lá. O que acontece? Eu dividi essas categorias aqui, daí você pode ir listando, né, e classificando. Ah, botei aqui a alimentação, né, sei lá, merenda da manhã. Aí você bota alimentação, você bota ali do lado. Ah, sei lá, ir para uma quadra, um ginásio que é particular. Ali já aparece mais entretenimento, ok? Então você vai dividindo aqui. Eu coloquei primeiro aqui a descrição do que seria, né, para uma viagem. Daí Daí eu coloquei aqui as classes, o que dividir, né, entre alimentação, entretenimento, de acordo com as categorias que cada um teria, certo? Daí eu coloquei uma probabilidade, né, que seria perto, né? Geralmente a gente coloca passando alguns aí, dependendo do que for, algumas coisas a mais, para não ter nenhum tipo é, é, de imprevisto, tá ok? Então, ou se tiver algum imprevisto, você não ficar muito apertado. Então, o que acontece? Coloquei a quantidade de vezes que, por exemplo, seria café e lanche, certo? E aí eu coloquei, dei uma pesquisada, quanto que seria o valor, né? Então, por exemplo, café e lanche da manhã, né? Café e lanche da manhã, da tarde, seja o que for, eu calculei que seria R$ 30, né? E isso é uma variação, você poderia ser mais específico. Ah, só o café da manhã é, sei lá, R$ 15 com acompanhante, tá? Ah, mas aí sei lá, o café da tarde, a merenda da tarde é outro valor. Então eu colocaria ali também na categoria de alimentação, colocaria mais outro tópico. Aí fica de acordo com o que você quer, né? E a quantidade de vezes que você pretende, né, colocar. Tem algumas coisas óbvias, por exemplo, se você vai passar 5 dias lá, muito provavelmente você vai ter que comer 5 dias, né? Isso é importante. Você tem que ter, se você vai passar uma semana lá, você tem que entender que vai pagar o hotel, por exemplo, a casa, ou seja, o que for, 7 vezes. Ou sei lá o que, 7 vezes, tá ok? Então vamos lá. Primeiro tem que calcular o total. Essa primeira planilha aqui é um pouquinho simples. Então o que eu vou fazer aqui? Vou simplesmente pegar aqui, colocar igual. Vou pegar o valor de uma, né? Por exemplo, uma vez que eu for tomar um café, R$ 30 por base. E vou multiplicar pela quantidade de vezes que eu vou me alimentar. Pronto, deu R$ 450 aí só nessa primeira parte. O que eu vou fazer aqui? Vou selecionar tudo a partir do primeiro que eu já fiz, né? Vou selecionar o resto. Na verdade, tudo, né? O resto não, né? Ela com a primeira que eu fiz com o resto. Daí eu vou colocar, apertar, né? Ctrl D no teclado. Ctrl D. Ou você pode vir aqui e arrastar aqui, ó. Fazer o primeiro, vem aqui no quadradinho, arrasta também, vai dar no mesmo, beleza? E ele vai calcular aqui quanto para ti, né? Então, por exemplo, tem as passagens aéreas aqui, deu R$ 400, sendo que era 400 para ir, 400 para voltar, e com o acompanhante dá aí R$ 800 praticamente por pessoa, ok? Então deu R$ 1.600 aí só da passagem aérea, entre outras coisas. Então, feito isso daqui, estou é, é, satisfeito. Se o intuito é esse, né, do orçamento, você pode calcular aqui já para o gasto total. Eu vou fazer uma coisinha
pouquinho diferente para complementar ali o nosso final, beleza? Vamos lá. Senão você pula aqui para o gasto total. O que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular quanto eu vou gastar por categoria. Então, quanto que eu vou gastar com alimentação, quanto que eu vou gastar com entretenimento, com hospedagem, outros e transporte, né? Separadamente. Professor, eu poderia, por exemplo, colocar igual e ir separando. Alimentação, eu vou pegar aqui, alimentação esse, mais o outro, mais não sei o que. Poderia? Poderia, mas o intuito do Excel é que seja um pouco automático, né? Seja um pouco automático, seja, né, mais programado, né? Algo do tipo assim. Então, o que eu vou fazer aqui? Em vez de ficar colocando mais esse, mais esse, mais esse, porque a lista pode ser... A minha aqui até que é pequena. Daqui a pouco você lista logo tudo que você acho que vai colocar lá. É uma lista zona grandona. Então, esse aqui vai funcionar perfeitamente. Que é o que? Eu vou somar, né? Eu sei que eu tenho que somar aqueles valores. Esses valores que estão aqui. Só que eu quero somar somente uma parte, né? Ou seja, eu quero somar somente a alimentação. Esse soma somente, a gente usa, né? O chama de soma se, né? É um soma que tem um critério. Poderia ser soma ses em outro caso, certo? Nesse caso aqui, ele não se aplica, tá ok? O soma-se, ele vai funcionar da seguinte forma. Ele me pede três coisas importantes, que é um intervalo, um critério e um intervalo de soma. Percebe que o intervalo de soma, eu estou olhando para cá, viu? Você que não, aqui, ó. O intervalo de soma, já dá para perceber que a última coisa que você vai selecionar, basicamente, é aquilo que tem um valor em dinheiro, já que é intervalo de soma, aquilo que tem que ser somado, né? Então, por exemplo, aqui eu quero somar o total, né? Então, o total vai ser a última coisa que eu vou colocar. O que ele me pede primeiro? O intervalo, né? O que é intervalo? Falei já em outras aulas. Intervalo é onde eu posso encontrar o meu critério, que é outra coisa que a gente vai pegar já já. Então, por exemplo, antes de tudo, eu vou pensar, né? Qual é o meu critério? E aí volta a primeira pergunta. Poxa, o que eu quero fazer aqui? Eu quero somar, eu quero uma função que some somente o que eu gastei com alimentação. Se é somente o que eu gastei com alimentação, então a alimentação vai ser o meu critério. É o que eu vou usar para dividir entre outros, né? Esse aqui é alimentação? Então vai. Esse aqui é alimentação? Não, então não vai. Ele é o meu critério. Só que ele está em segunda parte. A primeira parte que você tem que fazer é um intervalo. E o que é um intervalo? É onde eu posso achar, onde está, né, esse meu critério. Tá ok? Então eu vou dizer, por exemplo, qual dessas colunas aqui eu tenho os meus critérios, certo? Eu tenho, por exemplo, se eu estou procurando por alimentação, em qual dessas colunas aqui eu encontro a alimentação? É na coluna classe. Então eu vou selecionar toda a coluna classe. Professor, mas eu poderia começar de transporte? Não, você seleciona toda porque ele já vai fazer o filtro. Você não precisa colocar cachorro do demônio, velho. Deus do céu. Desgraçado. Volta. Então, o intervalo é isso, tá entendendo? É onde eu posso achar o meu critério, tá ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, qual dessas colunas eu tenho o critério, que é, por exemplo, a alimentação, na coluna classe. Então, vou selecionar toda a coluna classe. Professor, eu poderia selecionar, por exemplo, a partir do nome classes? Poderia. Eu poderia selecionar daqui para baixo? Ficaria errado, né? Mas, de certa forma, poderia, né? Você não é obrigado a nada. Mas vamos lá. Por que acontece? Eu poderia selecionar esse daqui e depois separadamente um por cada? Não, o intuito é que você selecione tudo. Por quê? Para ficar mais fácil, né? De novo, se você quisesse uma coisa mais difícil, né, assim, mais trabalhosa, você teria que ficar selecionando de um por um, né, esse, mais esse, mais esse, mais esse, papapá e tal. Então, aqui a gente está tentando deixar de uma forma automática. Então, por essa ser uma forma automática, basicamente, pessoal, quando a gente for fazer os outros, essa coluna aqui é imutável, né, ela não vai mudar, tá ok? Ela tem que estar bloqueada. Eu já falei sobre isso. Para bloquear uma célula, né, uma seleção ou uma célula, a gente aperta F4. Então, por exemplo, eu já estou aqui no final dela, vou apertar F4 aqui.
tá ok? Ela colocou, bloqueou essas duas células aqui, né? O intervalo entre essas duas células. Se o seu, por exemplo, não bloqueou de cara, você tem que vir nessa primeira, F4, depois vir na segunda, F4 de novo, tá ok? Vamos lá. Deixa eu até ajustar aqui. Só um instantinho. Ok. Pronto. Só rapidinho, porque é para vocês verem, porque eu vou precisar desse nome aqui de alimentação. Então, você já seleciona essa parte aqui. Esse é o meu intervalo. Já falei que o intervalo, deixa eu ajustar aqui. O intervalo é onde eu posso achar o meu critério. Então, eu vou colocar ponto e vírgula e vou dizer o que eu estou procurando, né, nesta lista aqui. O que eu estou procurando nessa lista? O nome é alimentação. Professor, poderia ser um número? Poderia ser um valor? Poderia. Nesse caso aqui, é uma palavra, ok? Mas poderia ser outras coisas. Aí, por exemplo, alimentação, professor. Eu tenho que bloquear também a alimentação? Opa, aí já é outra coisa. Porque, por exemplo, quando eu for fazer com entretenimento, essa coluna aqui, a seleção vai continuar a mesma, né? Não vai mudar daqui para cá, não são números, não. Estou sempre procurando aqui nas classes. Só que o nome que eu vou, o meu critério vai mudar, porque vai deixar de ser alimentação para ser entretenimento. Então, essa parte aqui vermelha, que é o meu critério, ele vai ficar mudando. Por isso, eu não vou bloqueá-lo. Pulando para a próxima parte, vou apertar ponto e vírgula. Então, o que acontece? A última parte é o intervalo a ser somado. O que eu vou ter que somar nessa parte aqui? O total. São os valores, né? Quanto custa, quanto custou cada coisa. Professor, por que não é o preço? Porque o preço não é o valor que eu vou pagar. É o preço que eu vou pagar por uma unidade, ou por uma vez que eu fiz, ou que eu utilizei, ou algo do tipo. O total é o que realmente vai... é que eu vou pagar. No final das contas, eu vou ter que pagar aquilo ali, aquele valor. Tá entendendo? Por isso, esse nosso intervalo a ser somado. Daí, o seguinte. O intervalo a ser somado, ele também terá que ser bloqueado. Então, eu vou apertar F4. Por quê? Porque esses valores aqui também não vão mudar de coluna ou de linha, pessoal, certo? Não vai descendo aqui junto com os outros, não. Ele tem que ficar fixo, beleza? Uma coisa importante também, é importante falar que se eu tenho, por exemplo, 10, eu selecionei aqui 10 intervalos normais, eu também terei que selecionar 10 intervalos a serem somados. Se eu selecionei, selecionei 5 intervalos e 6 intervalos a serem somados. Vai funcionar? Não. Se você selecionou 5 intervalos, você tem que selecionar 5 intervalos que serão somados. Certo? Então, um com o outro. Beleza, pessoal? Eu vou bloquear, já bloqueei essa parte aqui. Essa aqui também. Opa. Cliquei aqui é errado. Vou bloquear aqui os outros aqui de novo. Ok, tá certo? Então, tendo bloqueado aí essa nossa parte aí, eu vou apertar o Enter. Ok. Isso significa que com a alimentação eu gastei R$ 1.150, ok? O que eu vou fazer? Vou calcular com os outros. Vou dar 2 cliques aqui no quadrado. Pronto, certo? Lembrando que para isso aqui funcionar, elas têm que estar bloqueadas, ok? As colunas têm que estar bloqueadas. Vamos lá. Agora, o próximo passo, para você que pulou ou algo do tipo, ou acha desnecessário, nós temos o gasto total, que pode ser, né? O que é o gasto, né? É a soma do que eu gastei, né? Então, pode ser por esse daqui, que é o gasto total, ou pode ser por esse daqui. Lembrando que eles vão dar o mesmo valor, porque a única diferença daqui para cá é que aqui eu tenho o valor total gasto por categoria. E aqui eu tenho um gasto total, tudo embaralhado, né, com tudo, né? Mas o valor tem que dar o mesmo, né? Obrigatoriamente. Aqui, se eu só fiz filtrar, vamos dizer assim, então tem que dar o mesmo valor que está aqui. Eu vou somar essa parte aqui, vou dar o Enter, pronto. Professor, já tinha aqui essa verba total de R$ 4.900. Aqui seria, por exemplo, a vaquinha que o cara fez, o dinheiro que ele juntou para essa viagem. Ou, no caso, poderia ser seu salário, poderia ser quanto você tem para gastar, beleza? Baseado nesse orçamento. Já de cara que dá para perceber que vai faltar um pouquinho aí, né? Já que 4.900 é o que ele tem em mãos e ele gastou 5.455,70 centavos, beleza? Mas como que, vamos lá, né? Quanto vai ser essa diferença, né? Esse nosso restante. Para calcular isso é muito simples. Uma função básica, eu vou pegar primeiro quanto eu tenho, que é a minha verba, menos quanto eu gasto.
Simples assim. Vou apertar o Enter. Ok. Ele disse que ficou menos 555,70. O que acontece, pessoal, é que esse é um valor que eu estou devendo, ou que vai faltar, né? Eu ainda não estou vendendo porque é um orçamento, eu não paguei. Mas é um valor que vai ficar faltando. Eu poderia diminuir aqui nos valores, seja na quantidade de vezes que eu vou fazer alguma coisa, ou nos preços. Ah, mas fui em outro restaurante que é mais barato, ou algo do tipo, tal e tal. Ou então juntar, esperar para juntar mais dinheiro. Ah, eu consegui, sei lá, 5.500, né? 5.560, assim por aí vai, né? Então, você pode ir ajustando aqui. Por último, eu quero fazer aqui uma coisa bem legal, que por isso que tem essa parte aqui também, né? Também por isso. Isso aqui é interessante, né? Saber quanto que você está gastando, com o que é que você está gastando no geral, certo? Que a gente vai fazer um gráfico. Para isso eu vou aqui na guia de inserir, vou aqui selecionar tanto as categorias quanto o gasto por categoria. Você pode pegar do título ou pode pegar só as informações aqui, ok? Não vai fazer diferença, beleza? Vou até pegar aqui pelo título, que aí fica melhor até para poder dividir o que é categoria e o que é gasto por categoria. Daí eu vou vir aqui, já estou aqui em inserir, já selecionado essa parte aqui, muito simples. Eu vou aqui no gráfico de pizza, você poderia pegar outro aqui, mas eu acho que o de pizza melhor interpreta o que eu quero repassar. Vou pegar esse primeiro aqui, você poderia escolher qualquer outro aqui, mas eu vou pegar esse primeiro. Vou colocar aqui do lado, arrastar aqui para o lado. Vou diminuir o tamanho, a largura dele. Deixar aqui no M. Deixa eu ver se... Pronto, aqui tá legal. Vou diminuir aqui um pouquinho ele. Daí eu vou escolher aqui um estilo. Vou aqui nesse daqui, clicar nesse. Aqui tem o gasto por categoria. E já está aqui separado entre alimentação, é azul, laranja e tal, papapá. E é isso, certo? Você poderia escolher outros estilos aí, de acordo com o que você quer. Caso você quiser mudar o nome do título do gráfico, é só clicar aqui e mudar aqui, ou simplesmente digitar, tá certo? Por exemplo, aqui vai ser gasto por... já tá, né? Gasto por categoria. Deixa eu só... gasto... vou completar aqui. Gasto por categoria. Beleza. Feito isso aqui, deixa eu ajustar aqui um pouquinho mais para a direita. Pronto. Feito isso daqui, vamos aqui para o próximo, que é a de água. Nessa de água, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, ele quer calcular aqui quanto que a pessoa consome. É como se tivesse uma regra aqui, por exemplo. Os inquilinos que consumiram muita água demais, né, tiver um gasto aí considerado meio que abusivo, ele vai ter uma penalidade, né, ele vai pagar um valor com juros, né, por exemplo. Aqui é só, ele poderia ser outras coisas, tá ok? Eu coloquei aqui só como exemplo, você pode aplicar em outras questões. Então, primeira coisa, vamos entender. Eu tenho aqui os apartamentos, eu tenho o consumo A, que é o consumo anterior, o consumo do mês passado, ok? E eu tenho o consumo do mês, desse mês. O que eu vou querer aqui saber? A média de consumo, os juros que essa pessoa vai pagar, o valor desses juros, né, o quanto que vai ficar nesses juros em questão de dinheiro, e o valor final, que é quanto ela vai pagar no final das contas, tá ok? Com juros, com tudo. Primeira coisa, vamos lá. Depois eu vou explicar sobre isso aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que ele pede e que não vai ser, não é basicamente necessário, né? É uma média de consumo. Ele não vai influenciar no resto que a gente vai fazer, mas vamos calcular aqui. Muito simples calcular a média. Então vou, por exemplo, ele quer a média, né? Igual média. Toda vez que você vai calcular a média, a gente pega a média dos 2 meses, né? Lembrando que eu só tenho 2. Se você tiver, eu tenho 4, 5 meses para trás, então você selecionaria aí todos eles, né? Então eu tenho aqui só desse mês e do mês anterior. Basta que eu selecione os dois, tá ok? Poderia ser daqui para cá ou de cá para cá. É a mesma coisa, pessoal, certo? Sempre vai ficar ajeitadinho, tá vendo? Seleciono os 2 meses, vou apertar o Enter. Ok. Aqui eu já posso clicar nela e clicar 2 vezes aqui no quadradinho. Ou selecionar, apertar Ctrl D. Beleza? Vamos lá. Já tem umas coisas aqui ficando vermelhas, né?
Só para lembrar, né, pessoal, essa planilha está na descrição aí do nosso vídeo, tá ok? Então, essas vão vir juntinhas, tá ok? Não é separadas, juntinhas aí com as informações para você treinar em casa. Tem duas, certo? Uma que já vem com os valores todos, né? Já vem toda resolvida, meio que isso. E outra que você vai poder fazer o exercício, beleza? Assim como a gente está abrindo aqui. Então vamos lá. Juros, sem muita molejo. Vamos lá. Juros, como é que eu vou calcular esses juros? Primeiro é o seguinte, eu tenho que entender o que vai acontecer. Eu estipulei que para cada apartamento que gastar mais no mês atual, gastar mais nesse mês do que no mês passado, com um acréscimo de R$ 15, certo? Com um acréscimo, um balanceador, que vai ser esse balanceador aí de R$ 15, ele vai pagar um juros de 17%, tá ok? Para você que não entendeu, vou explicar agora. Primeira coisa é que eu tenho que saber se a pessoa vai pagar ou não vai pagar, tá vendo? Se a pessoa vai pagar, vai ter que pagar, ou se a pessoa não vai poder, não vai ter que pagar. Para isso, a gente vai usar a função se, ok? Por quê? Porque ou ele vai ter que pagar, ou ele não vai ter que pagar. Por isso, eu vou usar aqui a função se, ok? A função se, ela sempre dá a entender que é necessário uma ação, é necessário que ocorra alguma coisa ou deixe de ocorrer para que ela gere algo verdadeiro ou falso, né? Positivo ou negativo, algo do tipo, tá ok? Então vamos lá, eu coloquei aqui a função igual se a parênteses. Daí eu vou pegar aqui esse meu teste lógico. O que acontece? Como eu falei, a pessoa tem que consumir mais nesse mês, então o consumo desse mês tem que ser maior. Isso para ela pegar os 17%, certo, pessoal? Né? Então, se o consumo atual for maior, olha o símbolozinho aí, certo? Maior que, então, se o consumo desse mês for maior que o do mês anterior, que é 75, mais o balanceador. Então, agora eu vou explicar o que é esse balanceador. Basicamente, entenda o raciocínio, pessoal. Basicamente é o seguinte, na função ela diz o seguinte, inicial, né, básica, seria o seguinte, se a pessoa consumisse mais nesse mês do que no mês passado, ela pagaria a taxa, certo? Que é esses juros. Só que assim, digamos, né, só raciocínio, se eu consumir, por exemplo, nesse mês R$ 50, e no mês anterior, por exemplo, 51, eu já vou ter que pagar, certo? Porque eu consumi mais nesse mês do que no mês passado. Outro exemplo, por exemplo, seria que eu, por exemplo, né, eu consumi R$ 50 esse mês. No próximo mês, para eu não ter que pagar essa taxa, eu vou ter que consumir no máximo 49. E no mês seguinte, 48. E no outro mês, 47. E assim para uma escada onde a pessoa não pode consumir, nunca pode consumir nem R$ 1 a mais, né, do que o do mês anterior. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei um balanceamento. Toda vez que ele for calcular, por exemplo, o mês anterior, ele vai acrescentar R$ 15. Então, por exemplo, quando ele for fazer, é 75? Não. Ele vai pegar 75 com 15, que dá 90. Então, ele vai considerar que aqui não é 75. Isso daqui vai ser 90. Então, se, por exemplo, se 50, né, for maior que 90, daí ele vai pagar esses 17%. Então, entenda. É só para não correr esse risco de sempre a pessoa ter que ficar consumindo direto, nem que seja R$ 1 a menos, mas sempre tem que. Vai chegar um momento que, por exemplo, o consumo da pessoa vai ter que ser R$ 10, aí no outro mês R$ 9, no outro mês R$ 8. Isso daí é basicamente impossível, né? Daí vem a questão do balanceador. O balanceador pode ser escolhido por você. Você pode acrescentar, você pode aumentar esse balanceamento aí para deixar mais livre ou encurtar esse balanceamento. Depende do que você vai fazer. Né? Pode ser nessa planilha aqui ou pode ser em outras planilhas. É interessante que você entenda isso. Né? Quando a gente tem que ter esse cuidado que, por exemplo, aqui
né? Senão eu seria injusto, porque a pessoa sempre teria que ficar pagando, sempre teria que estar consumindo menos, menos e menos e menos e menos, até um nível absurdo onde todo mundo teria que pagar esses 17%. Isso não é legal, então temos aí o balanceador, beleza? Que não é balanceamento de carro, de automóvel, nada disso daí não, certo? Balanceamento só um valor para a gente ter um espaçozinho aí de gasto, ok? Então fiz essa primeira parte, esse é o meu teste lógico. Ponto e vírgula, ele me pede o valor se verdadeiro. O que é esse valor se verdadeiro? Se acompanhou aqui as aulas, já sabe o que é. Se você não acompanhou, tá aqui pela primeira vez, eu vou explicar. Esse valor se verdadeiro é o resultado do que vai acontecer se essa afirmativa aqui, se esse teste lógico for verdade, for aprovado. Então, por exemplo, se eu realmente gastei nesse mês mais, né, ou maior, né, que no mês passado, eu estou considerando isso aqui todo como mês passado, certo? Se eu consumir mais, se nesse mês eu tive um consumo maior do que no mês passado, então eu vou ter que pagar os 17%, ok? Professor, eu posso colocar só 17 depois colocar a porcentagem? Não, certo? Porque não vai considerar que é 17%, vai ser uns 17.000 ou 1.700%, tá ok? Então aqui eu vou colocar já porcentagem, porque mesmo que você escreva porcentagem aí, você esteja escrevendo, ele vai considerar que realmente é 17% de porcentagem, né? Aí, beleza, isso é o que vai acontecer se realmente isso aqui for verdade. Agora, se não for, então, ponto e vírgula. Se não for o caso, se ele não consumiu mais nesse mês do que no mês passado, então ele não vai pagar nada, ou seja, o juros vai ser de 0%. Daí você não precisa colocar porcentagem, porque zero ele já vai considerar que é 0%, já que você colocou ali 17%. Se quiser colocar, beleza, eu não vou colocar, mostrar que funciona. Vou aqui fechar o parênteses e eu vou apertar o Enter. Ok. Eu poderia, tá vendo que ficou 0%? Por que 0%, professor? Porque ele realmente não consumiu, não teve um consumo maior, né? Vai ter casos aqui que, por exemplo, ele realmente vai consumir, mas nesse mês, e mesmo assim ele não vai pagar juros, porque teve um acréscimo de R$ 15 ali. Então, quando ele foi calcular aqui quanto deu o mês passado, ele acrescentou R$ 15 e mesmo assim não vai pagar os juros, beleza? Mas vamos lá. Eu poderia arrastar isso aqui, ou poderia apertar Ctrl D, se, né, não tivesse um pequeno detalhe. Como eu falei, pessoal, para a gente, para poder funcionar, tem algumas coisas, algumas vezes que você vai ter que bloquear algumas coisas que não mudam de posição, certo? Então, por exemplo, quando eu for fazer o próximo, esses dois aqui vão se mexer. Então, esse vai descer para cá, esse vai descer para cá, para fazer o cálculo com esses aqui. Mas os meus R$ 15, ou meus 17%, ou 0%, não vão mudar, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Já que esses R$ 15 está selecionado, está vendo aqui, ó, que ele é o E2, eu vou ter que bloquear, porque ele não pode descer. Ó, ele não pode acontecer isso, porque senão daqui a pouco ele vai fazer isso e isso descendo infinitamente. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui nele, vou apertar F4. Beleza, bloqueei ele. Professor, eu preciso bloquear esse 17? Não, porque você escreveu ele, né? Você não selecionou 17%. Ah, professor, se em algum canto aqui tivesse 17%, tivesse clicado nele e ele não pudesse mexer, você bloquearia. Mas aqui, como você escreveu, não precisa bloquear, beleza? Vou apertar o Enter aqui e aí sim vai funcionar direitinho, ó. Clicar aqui duas vezes para vocês verem. Beleza, já está aqui, ó. 0%, 17%, 17%, 17%. Você vê aqui, por exemplo, 9,92 aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, os valores aqui, porque eu estava confundindo aqui com a média, né? Já, ó. Mas então ele sempre vai pegar aqui, ó, o consumo do mês e o consumo do mês anterior. Daí ele já calculou quem foi que consumiu mais ou não. Eu quero saber quanto que é agora, por exemplo, 17% de 125 ou 17% de 75,90. Eu vou fazer com esse primeiro aqui, por quê, professor? Porque depois eu vou poder fazer com todos, né? Botar o automático. Então, em vez de ter que ficar fazendo de um por um, né? Só os que deu 17%, daqui a pouco no outro mês já são outros valores, né, pessoal? Vão ter que ser modificados. Então, eu vou começar aqui com o primeiro, mesmo que ele tenha dado 0%. Lembrando que se deu 0% de juros, aqui também vai dar zero. Tenha calma. Vamos lá. Como é que eu vou calcular a porcentagem de alguma coisa? É muito simples.
Toda vez que você quiser calcular a porcentagem de alguma coisa, basta pegar o valor, que é, por exemplo, o consumo do mês, e multiplicar pela porcentagem. Então, por exemplo, eu quero saber quanto é 0% de 50, eu pego 50, multiplico aqui por 0%. Apertar o Enter, deu 0, né? Aqui é 0. A formatação aqui está... Deixa eu botar geral aqui, por exemplo, está 0. Tá vendo? Então, vamos lá. Fiz com 1, deu 0 aqui, mas tudo bem. Fiz com 1, vou selecionar, vou apertar Ctrl D. Lembrando por quê, professor? Porque nenhuma dessas duas colunas aqui, do que eu selecionei, vai ter que ficar bloqueado, né? Ó, ele sempre vai fazer com o de baixo. Fez com esse, depois com esse, e assim vai descendo aí automaticamente, beleza? Fiz aqui, já teve, apesar de 4 aqui que estão em vermelho, que já vocês vão saber por que é, eu tenho aqui 4 diferentes que estão em vermelho. Vocês estão vendo? Ó? Diferente aqui, ó, esse aqui não está, beleza? E nem esse daqui, ó. Esse aqui também não está. Vamos lá. Valor final. O que vai ser esse valor final? Entenda aqui. Basicamente, aqui eu pagaria R$50 e com juros de nada, eu continuo pagando R$50. Mas aqui que teve uns juros, por exemplo, eu pagaria R$125, mas teve um acréscimo de R$21,25. Poxa, se é acréscimo mais, é função básica. Eu vou pegar o valor do consumo do mês, mais o valor desses juros. Simples assim. Deu R$50. Assim, quando eu fizer com os outros, por exemplo, aqui era para pagar R$125, mas ele teve um acréscimo de R$21,25. No final das contas, ele teve que pagar R$146,25. Tá entendendo? Então, eu vou, por exemplo, clicar aqui, clicar 2 vezes no quadrado, para fazer o resto para mim. Então, ó. Tá vendo? Aqui não ficou vermelho. O que é esse ficar vermelho? Né? Se você der uma olhada, qualquer um daqui, né? Daqui para trás, né? Aqui não, mas aqui para trás, que esteve acima de 100, pessoal, ficou vermelho. Que é essa observação aqui. É tipo assim, as pessoas que... É uma formatação condicional. Todas as pessoas que passaram de R$100, elas estão em observação. Estou ali, ó, no olho do... O síndico do prédio, por exemplo, ou algo do tipo, tá ali, ó, de vigia, né? Porque R$100 no caso seria o limite, certo? Se eu mudar aqui, por exemplo, vou colocar para 150, por exemplo. Tá vendo? Já mudou aqui. Só essa pessoa aqui está em observação. Ok? O padrão aqui. Eu botei 100 e já ficaram aqui. Ok? Aqui não vai ter gráfico, certo, pessoal? Mas, como eu falei, pessoal, o intuito é que você pegue uma planilha dessa aqui. Você pode usar em casa, pode usar em outros cantos, se você tiver apartamento, se você morar no apartamento, não sei, né? Se for oferecer para alguém, não sei. Mas o intuito é que você entenda como que funciona, na prática, onde que eu posso aplicar a função se, né? Como é que funciona mais ou menos essa questão de porcentagem. E você ter principalmente o raciocínio de como solucionar esse tipo de problema. Como eu falei, aqui na descrição estará o link das planilhas. A primeira planilha ela é pronta para ser aplicada, né? É como se ela toda não resolvida, né? Mas não que dá para você editar, certo? É como se ela já viesse toda programada aqui e daí viesse só os espaços em branco aqui, por exemplo, assim, para você ir preenchendo com os valores, certo? E a outra vem assim, do jeito como a gente iniciou, que é para você exercitar aí na sua casa, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo. Valeu, falou!